Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Carta de Paulo à igreja em Filipos, no capítulo 1. Só para nos localizarmos a título de introdução, a igreja em Filipos começou com 3 pessoas. Um jovem que tinha um espírito de adivinhação, uma senhora rica, vendedora de púrpura, e o carcereiro que mantinha preso Paulo e Silas. 3 pessoas. E agora o apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja que cresceu, e agora escreve essa carta que vamos ler apenas 2 versículos. 1, verso 1, de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo e Silas, aqui nessa palavra servos, nós podemos ler escravos também. Escravos de Cristo Jesus. Escrevemos a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Começando por essa palavra servos, mais um detalhe interessante. Em todo o Novo Testamento, você não lê, você não encontra a palavra líder. Não existe a palavra líder no Novo Testamento. Era líder, liderou, liderava, não existe. Em todo o Novo Testamento, onde deveria aparecer a palavra líder, aparece a palavra servo. Aparece a palavra escravo. Então, Paulo está dizendo, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos para vocês. Irmãos, naqueles dias, existiam 4 tipos de escravos. Vamos recordar. 4 tipos de escravos. Primeiro, o escravo por nascimento. O que é isso? A pessoa nascia numa família de escravos e, na maioria das vezes, seria escravo para toda a vida. Filho de escravos, escravo o resto da vida. Esse era um tipo. Segundo tipo de escravo que havia naqueles tempos, era o escravo por ter sido conquistado. Era muito comum naquela época as pessoas se tornarem escravas após as guerras. A nação que vencia subjugava a nação vencida, tornando todos ali seus escravos. Então, escravos por terem sido conquistados em uma batalha. Terceiro tipo de escravidão que havia, por decisão própria. O que é isso? Uma pessoa, em troca de casa, em troca de comida, em troca dos bons tratos que recebia daquele senhor, se oferecia para ser escravo da fazenda ou na fazenda. Por vontade própria, se tornava posse daquela pessoa mais rica. Então, era escravo ou se tornava escravo por uma decisão sua.
E o quarto tipo de escravidão, de escravo que existia, era escravo por compra. O que significa isso? Prisioneiros, após as batalhas, uma vez vencidos, eram colocados em um mercado e oferecidos como mercadoria. Você estava precisando de escravos na sua fazenda, na sua casa, no seu negócio. Então você ia ao mercado de escravos e adquiria. Examinava o escravo, os dentes, a força braçal, a idade que tinha, e comprava no mercado. Os homens estavam ali, mulheres, expostos para a venda. Então esse é quarto tipo de escravidão que havia. Pessoas vencidas nas batalhas eram oferecidas como mercadoria. Aqui Paulo está dizendo, nesse texto, falando, somos escravos de Cristo Jesus, usando essa última forma de escravidão que havia. Nós estávamos em um mercado, estávamos prisioneiros do pecado, e Deus vem e nos resgata, nos compra no mercado. Queria fazer uma sugestão a vocês, que você, essa semana, quem sabe hoje você não tenha tempo, mas essa semana, pensando nessa ideia de escravidão física, comercial e também espiritual, você lesse a profecia de Oséias. É um dos profetas que mais sofreu no seu ministério. Rapidamente, só para despertar a sua curiosidade e levar você à leitura do profeta Oséias essa semana. A esposa de Oséias tem filhos, tem uma família. A esposa de Oséias sai de casa e se torna uma prostituta. Depois de vender o seu corpo, depois de muita farra, de muitos prazeres que o mundo oferecia, Deus chegou para Oséias e disse: Oséias, a sua esposa, ela está lá no mercado para ser vendida como escrava. Ela chegou, Oséias, no fundo do poço. Faz tempo que você não a encontra. Ela fez isso com você, com seus filhos, saiu de casa, vendendo seu corpo para sobreviver. Vai lá no mercado, Oséias, e compra a sua esposa. Traz de volta para ela morar na sua casa, com os mesmos direitos que ela tinha antes. Que experiência, irmãos. E aí nós homens ficamos aí numa situação, não é? Ir lá e comprar e trazer de volta para casa. Leiam a história de Oséias. Muito interessante. A aplicação, o porquê Deus deu essa ordem para Oséias, e ele vai e faz o que Deus mandou que ele fizesse. A aplicação você pode descobrir na leitura do livro. Se não, nós podemos, em 3 minutos, em uma outra ocasião, explicar por que Deus deu essa ordem para o seu profeta Oséias. Tá bem? Pois bem, é sobre essa escravidão que Paulo está falando aqui. Vai lá no mercado e compra, resgata. Paulo está dizendo, eu e Timóteo éramos escravos do pecado. Deus vem e nos resgata através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é um sentido da ceia do Senhor. Nós lembramos aquele dia que Jesus morre na cruz para nos salvar. O seu
corpo está aqui simbolizado nesse pão, o seu sangue está aqui simbolizado neste cálice que vamos tomar. Então, escravos comprados. Exatamente, irmãos, espiritualmente falando, essa é a minha história, essa é a sua história. Estamos perdidos, sem Deus, sem salvação. Deus envia Jesus. E Pedro vai dizer na sua primeira carta o seguinte: pois vocês sabem, 1 de Pedro 1, 18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, comprados, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Vocês foram comprados, não com ouro nem com prata, os dois metais mais preciosos, mas pelo sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. Coisas que o dinheiro pode comprar, muitas coisas. Podemos comprar um carro, podemos comprar uma casa, podemos comprar um terreno. Dinheiro compra, dependendo das suas condições, compra praticamente tudo. Mas na Bíblia nós aprendemos que a salvação da nossa alma, dinheiro nenhum compra. A Bíblia deixa isso muito claro. Nós estávamos presos ao pecado, estávamos presos à culpa, culpados por causa dos nossos pecados, estávamos mortos no nosso espírito, é o que a Bíblia diz, e fomos, então, a ideia é de resgatados de um sequestro. Já ouviram falar de um sequestro? Nós éramos de Deus. Satanás nos sequestrou espiritualmente. Deus manda Jesus, que paga o resgate lá na cruz e nos leva de volta agora para onde nós nunca deveríamos ter saído. Fomos sequestrados espiritualmente. Jesus é quem nos resgata. Nenhum esforço humano, irmãos, nenhum tipo de religiosidade. Religião não salva. Muitas pessoas estão tremendamente enganadas. Alguns dias atrás falamos sobre isso. Por terem uma religião, pensam que estão salvas. Religião não salva, eu repito. Quem salva é Jesus. Você já tem Jesus como Salvador? Se você já tem Jesus como Salvador, você tem que dar uma resposta a essa salvação que Jesus te deu. Que resposta você tem dado? Com o seu amor, com a sua dedicação à obra dele. Por que amor e dedicação? Porque você quer que outras pessoas também encontrem Jesus como Salvador, como você encontrou um dia. Essa é a resposta que nós damos ao amor de Deus. Então, se você não sabia, saia daqui hoje sabendo que o preço da sua salvação foi preço de sangue. E aí você vê o valor que você tem. Pregando durante o seu ministério, Jesus disse bem claro: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Qual tem sido a sua resposta a esse amor tão maravilhoso, esse amor demonstrado por Jesus na cruz? Hoje é o dia
e você levar a sério, tomar uma decisão em relação à sua vida espiritual. Mais uma semana se passou e você esteve preocupado com tantas coisas, e não há nenhum problema nisso. Deus deu a ordem: multiplicai-vos, trabalhai. Deus deu essa atividade para nós, enquanto aqui nesse mundo. Mas em você há o sopro da vida, o sopro de Deus, Deus em você, uma alma. E essa é eterna. Eterna, é Deus em você. Você precisa tomar a decisão onde você vai passar a eternidade. Decisão é sua. Não é porque você veio de um lar evangélico, porque você veio algumas vezes em uma igreja, porque você tem uma religião, que você está salvo. Se você quiser mais informações sobre isso, leia a história de um homem chamado Nicodemos. Impressionante. Jesus e Nicodemos, eles tinham o mesmo conhecimento bíblico. Nicodemos era membro do Sinédrio. Ele ensinava Bíblia. Trazendo para uma linguagem de hoje, ele ensinava Velho Testamento. Ele era professor de Bíblia. Procura Jesus à noite e diz o quê? Sabemos que és mestre. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Tinha uma religião, mas não tinha Deus. Doutor em Bíblia, não tinha certeza da salvação. Mas ele é um homem muito inteligente, porque ele vai a Jesus. E ali ele tem um esclarecimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para Nicodemos, que Jesus cita, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se, você tem uma alma, ela é preciosa para Deus. Quem sabe você mesmo não tem dado à sua alma o valor que Deus dá. Pensou nisso? Já refletiu sobre isso? E você está preocupado com tantas coisas e tem se descuidado da sua vida espiritual. Pensado naquilo que Jesus fez na cruz por você. Quem sabe você tem um conhecimento de Jesus histórico, que dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ah, ele existiu. Concordo. Dividiu a história. Não basta você ter um conhecimento histórico. Como Nicodemos, você precisa ter um encontro pessoal e transformador com o Senhor Jesus. Indo para o final da minha meditação, quero mencionar para vocês aqui, sem espanto, só para sua reflexão, sem colocar medo, porque a sua decisão por Jesus é uma decisão racional, pensada, que é a seguinte: você já deve ter ouvido falar sobre a peste bubônica, lá pelos anos 1800. Naquela época, naqueles dias, morreram de 25 a 50 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra Mundial, os dados nos informam que aconteceram cerca de 20 bilhões de mortes. Na Segunda Guerra Mundial, mais próxima já de nós, cálculos assim de várias fontes nos indicam que morreram de 70 milhões
a 85 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, Nova York, a grande Nova York, tem 11 milhões de habitantes. E aí você faz a conta. 25 milhões, 50 milhões, 20 milhões, 85 milhões. Nesse Covid que nos abateu aí algum tempo atrás, os cálculos também não são muito precisos. Acredita-se que tenha morrido no mundo de 15 a 20 milhões de pessoas. Quero informar você hoje de manhã que nenhuma dessas tragédias acontecidas na história da humanidade podem se comparar à volta de Jesus a esse mundo. Quando Jesus voltar a esse mundo, o que vai acontecer quando Jesus voltar a esse mundo? A tragédia que será para aqueles que não têm convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Junta todos esses números, junta todas essas tragédias que eu acabei de mencionar aqui, que já têm ocorrido ao longo da história, e você não vai ter ideia ainda, não vai ter, do que será a volta de Jesus. Leia Mateus 24. E aí nós chegamos em mais um texto da Bíblia, só para esclarecer você, para você não pensar que o pastor está falando, nunca ouvi falar disso, não sei de onde ele tirou isso. Queria que você anotasse então aí na sua Bíblia, a segunda de Pedro, lá antes de Apocalipse, no capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, vou ler só 2 versículos para ajudar você na reflexão que você está fazendo junto comigo agora. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 10. Segunda de Pedro 3, verso 10. Diz assim, a Bíblia falando ao seu coração. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. A gente não sabe quando o ladrão vai bater na nossa casa ou na nossa porta. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Prédios, carros, estradas, asfalto. Os elementos se desfarão, Bíblia falando, irmão, pelo calor, fogo, e a terra, e tudo o que nela há será destruído. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde habita Deus. Você vai estar nesse novo céu e nessa nova terra? Não vai ter tempo de você tomar essa decisão enquanto isso estiver acontecendo. Mateus 24 diz que num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, tudo isso vai acontecer. A importância de você estar preparado. Lendo Apocalipse capítulo 6, tem um texto que me enche de tristeza, posso assim dizer, como pastor.
Em Apocalipse capítulo 6 diz que nesses dias que eu acabei de ler aqui, 2 Pedro 3, naqueles dias, nesses momentos ali, naquele momento ali da destruição desse mundo, diz que as pessoas irão orar às rochas, às montanhas, pedindo que as rochas caiam sobre elas e escondam elas da vinda de Jesus. Rocha não responde oração. Rocha não responde oração. Começa ali, naquele instante, já o inferno para aquele que não tem Jesus como Salvador e que enquanto aqui nesse mundo não assumiu um compromisso com Ele. Sua alma tem um grande valor. Não leve esse assunto na brincadeira. Para depois. Para depois. Você tem cantado a canção do Bacurau? Quem é da roça está entendendo o que eu falo. Quem é da roça, como esse pessoal novo aí da internet, celular, nem sabe o que é. Nem sabe o que é Bacurau. Bacurau é um pássaro. Na roça tem muito, nas matas tem muito. E ele passa o dia cantando. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Esse é o canto do Bacurau. Estou imitando o Bacurau aqui. Se for para o mato, procura o canto do Bacurau. Tem muita gente praticando o canto do Bacurau. Amanhã eu vou. Amanhã eu tomo a decisão. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Moisés chegou para Faraó e disse, apavorado com as pragas, Faraó disse para Moisés, Moisés foi até o palácio, Faraó chamou Moisés, e Faraó disse, vocês podem ir, saiam do Egito, chega dessas pragas, não suportamos mais isso, podem ir, mas no caminho, nessa saída do Egito, orem por mim. Já viram esse texto? Faraó pediu oração em favor dele. Moisés virou para Faraó e disse, quando você quer que oremos por você? Que eu ore por você? Amanhã. Está lá no texto. Está lá no texto. Amanhã. Amanhã. Tem gente dizendo para Deus, amanhã. Amanhã. Você tem certeza onde você vai estar amanhã, ao meio-dia? Tem alguma certeza? Tem alguma certeza? Nós, escravos de Jesus Cristo, comprados, resgatados ali no mercado, pelo sangue de Jesus. Escrevemos para vocês, Filipenses. Escreve para nós hoje. Você já teve essa experiência de ser resgatado ou você está esperando o amanhã? Hoje é o momento. Abaixe a sua cabeça onde você está. Onde você está. Agora você vai esquecer, você vai deixar tudo de lado, aquilo que tem ocupado a sua mente. E nós vamos orar um pouco. E eu queria que você tivesse aí uma conversa séria com Deus. Uma conversa séria com Deus. Eu não sei se você já foi esclarecido sobre isso. E o valor que Deus dá à sua alma é maior do que o valor que você dá.
se você não dá valor à sua alma, você já está perdido desde agora. Sem Cristo e sem salvação. E essa é a melhor e a maior decisão que você precisa tomar. As outras decisões são aqui para esse mundo. Decisão de casar, de comprar uma casa, de estudar mais um ano, mais uma faculdade. Decisões que servem aqui para essa vida. A decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. É eterna. Serve para essa vida e para a eternidade. Ó Espírito Santo, atua entre nós. Ó Espírito Santo, se manifesta no nosso meio nessa manhã. Ó Espírito Santo que está dentro de nós, daqueles que já te aceitaram, nos ajude a entender a urgência de anunciar Jesus para o nosso parente, para o nosso amigo, que está literalmente perdido, que a perdição está na Bíblia. Por isso Jesus veio nos salvar. Dá-nos entendimento sobre isso, Pai. Que nessa manhã haja consagração de vidas. Em resposta, ó Deus, dos crentes, Pai, a esse amor maravilhoso que manifestastes a nós. Em resposta. E se está entre nós hoje de manhã alguém que não tem essa certeza, que agora o Teu Espírito Santo, ó Espírito Santo que está entre nós, bata a porta desse coração, que esse amigo, esse parente, possa entregar completamente a sua vida a Jesus hoje. Hoje, Pai. E consertar, acertar esse ponto tão sério, mais importante da nossa vida, que é nossa vida espiritual. Vamos dar bastante tempo para você estar orando e consertando e confessando. Sossega o teu coração na presença de Deus. Esquece agora aquilo que quem sabe esteja prejudicando, ocupando a sua mente. Esse é um bom momento também, irmão, para você orar por alguma pessoa que não está indo para o céu com você. Não está indo para o céu com você. Você sabe disso porque ela não tem Jesus como Salvador ainda. Ora por ela. Ora por ela. Oração é um ótimo método de evangelismo, de evangelizar. Nossa oração alcança pessoas perdidas. Alcança e salva. Alcança e salva. A maior tragédia de uma vida é estar perdido e perdido eternamente. Maior de todas as tragédias. Não essas que eu mencionei aqui por alto. Não. É estar perdido espiritualmente. Isso sim é uma tragédia. Quem sabe até hoje você tem dito na sua família e para seus amigos
Eu sou filho de Deus. Se você não tem Jesus como Salvador, você é uma criatura de Deus. Deus criou você. Para se tornar um filho de Deus, você precisa aceitar o Filho de Deus, que é Jesus. E aí você se torna co-herdeiro dos céus com Jesus. Guarda isso. E que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão maravilhosa com Jesus, nosso Salvador, e com o Espírito Santo, seja com cada um de nós, não só essa semana, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você.